mesmo assim vou buscar esse Deus. Nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Pode a águia voar, todo o céu desvendar, pode um ser todo o céu conhecer, pode um peixe nadar, explorar todo o mar, pode um ser o oceano conhecer. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Quem sou eu tão pequeno para te conhecer, Senhor? Mas eu quero te buscar, quero te conhecer. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Quero ir mais alto, mais profundo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente. Boa noite! Boa noite! Começamos mais um Caleb na Web. Hoje a noite promete. Eu quero dizer para vocês convidarem os amigos de vocês, os convidados, nossos amigos convidados que já estão nos acompanhando desde o primeiro dia, que vocês possam convidar agora outros amigos, porque vocês sabem que a programação é feita com muito carinho, muito amor para vocês. Então convidem seus amigos, seus familiares, reúnam a família assim na sala, ó, coloca para todo mundo assistir, porque isso aqui é bênção pura para você, para sua família, para sua vida. Muito bem-vindos a esta noite. E agora vamos fazer um pouco diferente hoje. Para vocês se deleitarem, vai ter um instrumental com nossos amigos Hugo e Adriel. Eles dois fazem parte da equipe Caleb. Veja que bênção esses dois. Assista aí.
oi. E aí? Música bonita, né? Esses jovens têm talento, não tem não? Eu também acho que eles têm talento. Que Deus continue abençoando eles e abençoe vocês, porque vocês são especiais pra gente aqui nessa noite, tá certo? Vamos agora para os nossos recadinhos da noite. O primeiro recadinho é: quem for da equipe já sabe o que tem que fazer aí, né? Hashtag eu sou o Caleb. Agora para os nossos amigos convidados. Hashtag eu sou o convidado. Tá certo? Os nossos amigos convidados colocam aí. Hashtag eu sou o convidado. E os participantes da equipe. Hashtag eu sou Caleb. Tá certo? Lembrando para vocês do nosso número que vai aparecer aí na tela de vocês agora, ó. Para fazer os pedidos de oração. Você quer pedir oração? Você quer que a gente ore pelo quê? O que é que está acontecendo na sua vida? Você quer agradecer a Deus? Você quer pedir por alguma enfermidade? Você quer pedir, interceder por alguém? Manda para a gente a tua mensagem de oração que a gente vai orar por você. A nossa equipe todos os dias ora por você e sua família ao meio-dia e às 6 horas da noite. Tá certo? Reforça aí. Esse é o número que está na tela, tá certo? Manda para a gente. E agora nós vamos ter algo muito legal. 3 pessoas vão mandar um recadinho para vocês. São pessoas que fazem parte da nossa equipe Caleb, que vocês não conseguem ver, porque a gente não pode aglomerar, né? Com essa pandemia que estamos aí. Mas eles trabalham também de longe. Quero que vocês conheçam aí essas pessoas. Alô, Calebs, boa noite. Sou eu, Raquel. Estou participando do Caleb na web. Estou orando por vocês todos os dias. Não desistam, Deus é com vocês. Oi, gente, sou Vitor, faço parte da Missão Caleb da web e sou do distrito de Camaragibe. Hoje estou aqui para dizer que eu vim orar por vocês. Boa noite, meu nome se chama Fátima, conhecida por Leo. Eu só faço parte da Igreja Central de Camaragibe. Estou fazendo parte também da Ação Caleb, do distrito. E peço a vocês que convide as pessoas da sua família para assistir o programa, porque está muito bom. Não perca. Um forte abraço da irmã Leo. Voltamos. E aí, gostaram dos recadinhos? Esses são apenas 3 componentes, mas tem muito mais que vocês vão ver no decorrer dos dias da nossa programação. Agora chegou um momento muito importante, que é o momento da oração inicial. E hoje quem vai trazer a palavra da gente é o Kenny, que é o nosso distrital de jovem aqui de Camaragibe. Fiquem ligadinhos aí. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite do nosso Caleb Online. É uma satisfação poder ter você aqui conectado com a gente. Meu nome é Kenny. Sou distrital de jovens aqui em Camaragibe e te convido a participar durante todas essas noites, às 19 horas, do nosso Caleb. Beleza? Para começarmos a programação dessa noite, te convido a fazer uma oração comigo. Fechamos nossos olhos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos juntos, entre amigos e irmãos, para aprendermos mais um pouco desta tua santa palavra. Abençoa a pessoa que está conectada com a gente agora. Abençoa a sua família, que ela entenda mais um pouquinho do teu evangelho. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica ligadinho, a programação de hoje está imperdível. Foi toda preparada para você e para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Contamos com a sua presença. Nesse momento, aguarde os momentos a seguir. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na nossa live desta noite. Atenção, pessoal. Toda noite nós estamos dando uma dica de saúde. Vamos ver agora a dica de hoje?
sinusite me atacou por muitos anos. Desde 1990, quando eu vim para São Paulo, eu comecei logo a ter essas crises, né? Só que ela era só espirrava e tudo bem, passava. E ele foi ficando forte, dor de cabeça, tontura, febre. E por ultimamente já estava sangrando. Estava tão forte que eu não conseguia quase andar e sangrava do nariz. Então isso me durou mais de 20 anos. E dormir até dois anos atrás eu não dormia praticamente. A hora que eu atacava a crise era a noite rodando, deitava no sofá, na cama, andava de um lado para outro. E passava a noite, hein, claro, mas se o dia tonto de tanta falta de dormir. Quando foi em fevereiro, o nosso pastor, né, que assumiu nosso distrito esse ano, o pastor Neri, ele começou a fazer um trabalho chamado discipulado, umas aulas de alimentação, como cuidar da alimentação melhor. E então dali para cá eu decidi mudar totalmente, refrigerante, queijo, tiramos tudo. Quando a gente começou a ler o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, que eu vi os efeitos do açúcar e a quantidade de açúcar que tem no refrigerante, sem contar os outros venenos, foi o primeiro que a gente tirou. Daí tiramos as carnes gordas, carne vermelha, que eu comia muita carne gordurosa, né? Aí a fritura, a gente passou a tirar a fritura, porque eu sei quanto a fritura faz mal, então a gente viu isso. E depois a gente leu um dos capítulos do livro que falava sobre o veneno que é o líquido junto com a refeição. E isso eu tirei, também mudando, passei a tomar água nos horários certos, antes da refeição, 2 horas depois. Fritura, essas coisas, toda comida fora de horário, passou a comer nos horários certos. Andar um pouco mais, deixar o carro um pouco quieto e andar mais a pé, viagens pertinho, ir no supermercado, ir ali. Então a gente passou a andar e aí passamos a fazer alimentos naturais, fazer o nosso alimento, como feito de castanhas, das próprias frutas, de banana, algumas receitas que a gente aprendeu. Mudamos a alimentação e assim, o resultado foi fantástico. Perdi 9 quilos, não tenho mais rinite, tenho mais disposição para trabalhar, durmo muito melhor, respiro melhor. Então assim, para mim, isso foi um milagre que aconteceu na nossa vida. Não? Quando você ingere açúcar, você acaba com seus soldadinhos de defesa, né? Você diminui a capacidade deles agirem. Então imagina que uma pessoa usando desde a infância açúcar refinado, o sistema de defesa querendo reagir, e uma hora ele fica meio atrapalhado e na hora que tem que reagir a um poluente ou alguma coisa que afeta, né, a respiração dele, ele vai responder de uma maneira exagerada. Então ele foi tomando mais água, foi hidratando mais o corpo, foi tirando um fator alérgico que é o leite de vaca. O leite, a gente sabe que ele foi criado para o bezerro, o leite da vaca é para o bezerro. O leite materno é para a criança humana. A partir do momento que ele está tomando o leite da vaca, tem vários componentes nesse leite que acabam causando uma resposta alérgica do nosso corpo naturalmente, porque a gente não foi criado para tomar um leite que não seja humano. Então ele retirou o fator alergênico, mudou o estilo de vida, né? E mexendo na causa, ele foi curado. E aí, pessoal, gostaram da nossa dica de hoje? Se cuidem, tá? Agora, neste momento, cadê os nossos convidados? Estão aí? Diga aí, eu sou convidado. Hashtag eu sou convidado. Preste atenção no nosso desafio de hoje para vocês convidados. Hoje não, mas para amanhã vocês mandarem para a gente. Eu quero que vocês escutem a música Eu Sou Caleb e grave a primeira estrofe Eu Sou Caleb. Filme no seu celular. Grave assim, cante e bote a mãozinha, certo? Preste atenção na música Eu Sou Caleb.
vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ando pelo mundo como Cristo andou, para salvar, para salvar. Em todos os lugares, como o Mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb. Eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb. Eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. E aí, aprenderam a música? Estão afiados? Eu vou relembrar o desafio que manhã fez agora há pouco. Amanhã, até vocês convidados, nossos amigos convidados que estão nos assistindo, temos um desafio para você. Desde sábado a gente está tocando essa música toda noite, passa ela inteirinha. Não é possível que vocês não aprenderam nem um pedacinho ainda. É um desafio muito massa. Até amanhã, ao meio-dia, o primeiro amigo convidado que enviar um vídeo cantando um pedacinho dessa música vai ganhar direto um brinde. E aí? E aí, gente? Olha o desafio. Os amigos convidados terão esse grande desafio de até amanhã, ao meio-dia, enviarem pra gente por esse WhatsApp que vai aparecer aí na tela, ó. Esse WhatsAppzinho aí. Enviarem um vídeo cantando um trechinho da música Eu Sou Caleb. E o primeiro que enviar amanhã vai ganhar um brinde especial. Desafio legal, hein? Lancei o desafio. Eu quero ver vocês amanhã, tá? Quem vai ser o grande vencedor? E agora, para a gente iniciar, para a gente poder aprender, né, os ensinamentos com o Sidney, vamos acalmar os nossos ânimos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus agora. E vamos meditar na canção do nosso amigo Igor, lá da Igreja Adventista do R11 Ibura. Ele vai falar sobre um tema importante que o Sidney vai falar hoje.
Curtam aí esse louvor. Falar com meu Jesus, enche minha vida de emoção, ouvir a sua voz. Alivia e limpa o coração. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. Se estou angustiado, posso ir a Ele sem temor, pois sua voz tão mansa livra-me do medo com amor. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. Para poder ouvir a voz do meu Jesus. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite da Missão Caleb. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Desde já eu peço aí que, se você puder, compartilhe a live da gente, marque os seus amigos, para que juntos a gente possa aí levar essa mensagem importante para as nossas vidas, não é? Então, você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo a mais uma noite da Missão Caleb. É a missão real no mundo virtual. É isso aí, a missão real no mundo virtual. E hoje nós estamos com um tema muito importante para nossas vidas, que você vai ser desafiado a fazer mais uma tarefinha hoje. E aí, quem foi que fez a tarefa de ontem? Quem lembra qual foi a tarefa de ontem? A gente estudou sobre o Guia Infalível do Homem, e a tarefa que eu pedi para vocês é que, quando vocês fossem dormir, vocês lessem pelo menos um versículo da Bíblia. Minha produção vai dizer aqui quem fez a tarefa, ok? Mas, enquanto isso, no final, eu tenho uma outra tarefa para passar para vocês. E também, no final, a gente vai ter a participação especial de uma pessoa muito amiga nossa, ok? Vai ter uma música com a pessoa amiga nossa, tá bom? Muito bem, o tema de hoje, eu não sei se vai ser para você, esse tema. Eu sei que é para mim, tá? Tô falando para você, mas vai servir para mim. Agora, se não for para você, beleza, você continua, não vai embora não, tá? Mas eu espero que você não esteja dessa forma, certo?
Hoje a gente vai entender um pouquinho como obter forças para enfrentar os problemas. Olha só, como obter força para enfrentar os problemas. E aí, gente, você tem problema? Sim ou não? Sim? Então você vai descobrir hoje a fórmula, o segredo para você enfrentar os seus problemas, ok? Mas antes, a gente vai ver na tela a foto bem antiga de um homem muito importante. Essa não, a outra. Essa aí é um retrato de um jornal. Essa foto aí, você está vendo esse homem aí do lado? Esse homem é o capitão Ed Rickenbach. É mais ou menos assim que se fala o nome dele. Ele com seus 7 companheiros, eles estavam sobrevoando o Oceano Pacífico. Tá certo? E aí, num determinado momento, o seu avião perdeu a força e eles agora começaram a voar em círculos. Eles se perderam no radar, começaram a voar em círculos até que o avião perdeu a força, a gasolina acabou e, infelizmente, eles caíram em alto mar. Interessante, né? Eu morro de medo de andar de avião, eu não gosto de andar de avião. Imagine agora você estar no avião e de repente você começa a andar em ciclos, você se perde no ar, o piloto se perde e de repente a gasolina acaba e para piorar você cai em alto mar. Feliz aqueles que sobrevivem, não é verdade? Então, algumas pessoas ali daquele avião, eles conseguiram sobreviver, ainda bem, né? Conseguiram sobreviver. E aí o que foi que aconteceu? Eles foram forçados a descer então do avião sobre o mar. Então eles foram forçados ali a descer sobre o mar. As ondas naquele dia estavam a 7 metros de altura. Imagine só, 7 metros de altura. Acho que um prédio, a gente pode contar aí, acho que 1 ou 2 andares, né? 7 metros de altura. E eles tiveram que abandonar o avião, tanta pressa, com tanta correria para salvar as suas vidas, que eles esqueceram de pegar comida, eles esqueceram de pegar água e eles esqueceram de pegar as suas roupas. É claro que numa situação como essa, a gente quer salvar a nossa própria vida, a roupa, a água, tudo a gente deixa para trás realmente, né? Mas eles aí deixaram tudo para trás e entraram agora em 3 botes de borracha, né? Que alguns aviões eles têm botes salva-vidas que num momento como esse, quando cai no mar, eles pegam, ele enche ali, tem um dispositivo que faz o bote inflar e eles ali subiram então nos 3 botes salva-vidas. Ao todo, 8 homens estavam agora boiando sobre o Pacífico. Você quer saber o que é que eles tinham para comer? Na verdade, eles tinham algumas coisas para comer. A única comida que eles tinham, está aí na sua tela, eram 4 laranjas. Olha só, 4 laranjas para 8 homens. E agora? Será que dá para alimentar? Será que dá para encher a barriga desse jeito? Não sei, né? Para mim não dá. Então eles resolveram comer a laranja da seguinte maneira: de 2 em 2 dias. Olha só, que interessante. Então num dia ele comia a laranja e 2 dias depois, eles só iam comer 2 dias depois. Então a cada 2 dias é que eles iriam se alimentar daquelas 4 laranjas, dividida para 8 pessoas. Imagine o problema. Mas o problema deles não acabaram por aí não. Olha só. A noite logo chegou para eles. E o que foi que veio junto com a noite? Hein? O frio. O frio veio juntamente com eles naquela noite. E agora, além do frio, vejam só, eles caíram do avião em alto mar, eles tinham 4 laranjas para dividir para 8 pessoas, a noite chegou e agora junto com a noite veio o frio e depois do frio, o que é que apareceu? Quem adivinha aí o que é que apareceu? E agora eles sentiram que enormes tubarões estavam encostando em seu bote inflável. Olha o perigo. E parecia que aquela noite não ia terminar. Quando o sol saiu, eles começaram agora a implorar, querer, ficar ansiosos para que a noite chegasse logo. Vem para mim.
E quando a noite chegava, eles imploravam para que o dia viesse, porque a noite era muito frio. E agora, gente? Que situação, né? Tubarões ao redor do barco, frio de noite, calor durante o dia, 4 laranjas, sem água, porque a água do mar era salgada, eles não podiam beber porque poderiam passar mal. E agora? Que problema que aqueles homens estavam enfrentando? Mas muito bem, olha só, os dias foram passando e eles não sentiam mais, eles não sabiam mais onde estavam. As ondas já tinham levado ele para lá e para cá, e eles não conseguiam mais saber aonde eles estavam. E aí eles estavam com sede, sabe o que eles fizeram? Choraram como crianças por falta de água. Aqueles homens estavam chorando agora feito criança, porque estavam com sede. Como eu falei, a água era muito salgada para que eles bebessem. Até que um dia, eles perceberam que um deles estava carregando uma Bíblia em seu bolso. Tá? Então foi o que eles fizeram. Eles pegaram ali os 3 botes, juntaram e eles leram a passagem de Mateus capítulo 6, verso 31. Antes da gente ler, eu esqueci de falar dos pedidos, tá? Então aqui, olha, a gente chegou o pedido da irmã Marta, da Marta que pediu para orar pela sua família. O pastor Sidney Rosa, da TV Novo Tempo, ele pediu oração pela sua família e pelos seus 3 irmãos, pela família ele pediu oração pela família, por uma família que 3 irmãos estão internados no hospital com coronavírus, tá? Então vamos orar aí pelo pastor Sidney Rosa. Vânia Barros, vamos orar também, Vânia, pelo seu pedido, e pela Josineide Andrade. Vamos orar também, Josineide, pelo seu pedido de oração, ok? Então você já encontrou aí, eu estava lendo o pedido, eu não abri, vou ler agora, tá? Olha só, Mateus capítulo 6, verso 38. Eu não coloquei esse texto na tela, então a gente vai ler aqui, tá? Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui, 6, verso 31, que diz assim, olha, Mateus capítulo 6, verso 31, aqueles homens, eles leram essa passagem que eu vou ler para vocês aqui, ó. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou o que nos vestiremos? Com que nos vestiremos? Porque o gentio é quem procura, todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O verso começa dizendo que, portanto, não vos inquieteis com o que você vai comer, com o que você vai vestir, para onde você vai amanhã. Você precisa viver o dia de hoje. É claro que você precisa se programar para o dia de amanhã, mas as preocupações de amanhã, deixe para amanhã, tá ok? Se preocupe com o seu dia hoje. Então aqueles homens leram essa passagem, naquele momento talvez eles estivessem pensando assim, mas e agora? Como é que a gente vai sair daqui? A água a gente não tem para beber, a comida a gente só tem essas laranjas, o que é que vai acontecer? E aí esses homens leram essas passagens. Você quer saber o que aconteceu com eles? Daqui a pouco eu vou dizer. Os homens que antes, agora, eles não acreditavam em Deus. Aqueles homens, eles não acreditavam em Deus, tá? Eles agora passaram a acreditar em Deus. E sabe o que eles fizeram para sair daquela situação? Eles descobriram algo muito forte, eles descobriram algo muito poderoso, que eu e você também temos a oportunidade de descobrir, de fazer constantemente. Eles buscaram a oração. Então, naquele momento que ele tinha que enfrentar os seus grandes problemas, naquele momento que ele tinha que enfrentar os seus problemas, eles encontraram a solução através da oração.
O capitão Rickenbacker, ao ouvir orar, ele não tinha ouvido ninguém orar desde a sua infância. Aquele homem não orava desde a sua infância. E naquele momento ele escutou alguns homens e participou também daquela oração. Você sabe o que aconteceu depois da oração? Depois da oração, os outros olharam com espanto e viram que um grande pássaro chamado Zui se assentou na cabeça de um deles. E ele levantou a mão e pegou o pássaro agora pelos pés. E naquele momento eles já tinham o seu alimento. E sabe o que foi que aconteceu depois? Vocês lembram que eles estavam chorando como criança porque estavam com sede? Naquela mesma noite, eles estenderam suas roupas para pegar a água da chuva, porque naquela noite choveu. E mais tarde o capitão ele escreveu o seguinte: aquela foi a água mais doce que eu já tomei. Mas aí o problema deles, ou melhor, a solução e as bênçãos deles não acabaram por aí não. Primeiro veio o alimento, depois veio a água, e no 13º dia, às 3 horas da manhã, infelizmente, um deles morreu. Infelizmente, não é? Os outros continuaram então naquela mesma condição, porém eles descobriram que se eles permanecessem orando, um dia eles conseguiriam sair dali, em breve eles conseguiriam sair dali de alto mar, em breve eles seriam resgatados. Mas antes do resgate, na oração ainda, quando eles estavam orando, continuaram orando, pedindo comida, pedindo alimento, pedindo água, um peixe pulou da água e caiu dentro de um dos botes. E ali eles se alimentaram daquele peixe também. Depois de 21 dias, olha só, 21 dias, eles ficaram à deriva em alto mar. Depois de 21 dias, o avião, então, um helicóptero os resgatou. E olha só, nessa história a gente consegue descobrir o seguinte: Deus mandou comida para eles quando eles descobriram que o segredo estava onde? Aonde? Na oração. No momento que eles descobriram a oração, as suas necessidades começaram então a serem supridas, até que eles foram resgatados. E este acontecimento acontece, ele destaca uma promessa que encontramos no livro de Filipenses. Eu vou abrir para vocês, que eu não coloquei esses textos, só coloquei os textos das perguntas. Filipenses, capítulo 4, deixa eu achar aqui, verso 6, que diz assim, olha: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Você percebe o que o livro diz? Que a gente não, mais uma vez, a gente vê que a gente não deve andar o quê? Ansiosos. E o que é que a gente precisa fazer? Olha só, colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas orações e acreditar que Deus vai ouvir a sua oração. E mais uma vez eu falo aquelas 3 palavrinhas que eu já falei aqui, né? O sim, o não e o espere. Então a gente precisa, claro, acreditar nisso. Então o tema de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre oração. Eu não sei quanto tempo você está sem orar. Eu não sei qual foi a última vez que você orou na sua vida. Mas a gente vai aprender um pouquinho sobre oração hoje, tá certo? Acompanhe na tela isso ali, ó. Isso aí que a gente vai mostrar. O que é oração? Você já parou para pensar o que é oração? A oração ela é muito mais do que uma reza. E a oração ela é um ato íntimo entre você e Deus, ok? Vem para mim. Ou seja, a oração ela não é uma reza. Existe a reza e existe a oração, né? As rezas nós conhecemos, Ave Maria, entre outras. E a oração, as rezas são as repetições. E a oração, ela é algo, é uma conversa que você tem com Deus. É um momento em que você está ali para conversar com Deus, ok? Por exemplo, quando você está com um problema, você procura um amigo e você ali é o seu amigo, você coloca diante dele o seu problema, não é verdade?
Você não diz para ele, olha, eu estou com esse problema e eu estou tentando resolver dessa forma, mas eu não estou conseguindo e eu preciso de ajuda. Então o que é que você pode me ajudar? O que é que você me aconselha? Não é assim que você conversa com um amigo quando está com problema? É a mesma coisa com Deus. Então a oração é uma conversa que você tem com Deus. É o momento que você vai dizer, Senhor, olha, eu estou passando por problemas, a minha vida está desse jeito, eu não consigo emprego, eu estou doente, e eu queria neste momento te pedir que o Senhor me abençoe e derrama a tua bênção sobre a minha vida, me ajuda a resolver os meus problemas. É você conversar com Deus. E aí quando você conversa com Deus, você se torna íntimo de Deus. Você torna-se mais do que um filho, você se torna um amigo de Deus. Você se torna um filho, você é um filho de Deus e você se torna também um amigo de Deus. Olha só que privilégio. Deus, ele se torna o seu melhor amigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai estar com problema, você vai procurar o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, e muitas vezes eles não vão ter tempo para te ouvir. Mas no momento em que você, aonde você estiver, no momento em que você precisar, você pode buscar a Deus e Ele vai te ouvir. Seja no quarto, no trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer lugar, na rua. Você não precisa simplesmente fechar o olho para falar com Deus. A gente faz isso, é verdade. Mas se você estiver dirigindo, se você estiver na rua e você quiser conversar com Deus, você pode estar ali na rua conversando com Deus. Faça com que Deus seja o seu amigo. Isso é oração. Ok? A gente tem alguns exemplos de pessoas que oraram e que a oração foi respondida. Por exemplo, Josué orou e o sol parou. Daniel orou e o anjo fechou a boca dos leões quando ele estava lá na cova dos leões. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Olha só. E agora a gente vai começar, você está com a sua Bíblia aí na mão. Então a gente pode perceber que quando a gente ora, Deus, ele atende como Josué, como Daniel, como Elias, como os outros personagens e como você também, como você e eu. Quando a gente ora, Deus, ele atende as nossas orações. Mas a gente precisa entregar tudo na mão de Deus. Não adianta querer que Deus, a gente ore e Deus, vai ter momento em que Deus vai responder na hora para você. Vai ter momento em que ele não vai responder agora, mas ele vai responder amanhã, ele vai responder depois de amanhã, talvez Deus vai responder daqui a 1 semana, talvez Deus vai responder para você daqui a 1 mês, talvez Deus vai responder daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas Deus vai responder. Deus, ele nunca nos deixa sem respostas, ok? Vamos para a Bíblia. Primeira pergunta de hoje, olha só. O que os seguidores de Jesus pediu para que ele ensinasse? Em um determinado momento ali os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava ensinando para os discípulos e ensinando a multidão, e os discípulos estavam observando que Jesus fazia algo constantemente. E os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a eles. E o que foi que Jesus ensinou para eles? Abra a Bíblia aí em Lucas, capítulo 11. Se você não abriu, vai aparecer na tela. Se você está sem Bíblia, vai aparecer na tela para você. Lucas, capítulo 11. E a gente vai ler o verso 1 em diante, até o verso 4. Que eu acredito que vai ser até o verso 4. Mas vamos aqui, Lucas, capítulo 11. Ok? A gente vai ler só o verso 1, porque lá na frente a gente vai complementar para vocês, tá? Então, o que foi que os discípulos pediram para Jesus? Olha só o que diz. De feita, estava Jesus orando em certo lugar. Era costume de Jesus, de vez em quando, sair e fazer as suas orações. Jesus era acostumado a orar. Então, ele estava fazendo o que era seu de costume. Quando ele terminou a oração, o verso continua. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, o que foi que os discípulos, os seguidores de Jesus, pediu para que ele fizesse? Que Jesus ensinasse a eles a fazer o quê? A orar. Então, naquele momento, os discípulos eles queriam que Jesus os ensinasse a orar. Ok?
Então, Jesus, ele começa então a ensinar aqueles discípulos a orar. Eles pediram, então vamos ensiná-los a orar. Eu vou ensinar vocês a orar. E aí Jesus, qual foi o modelo? Jesus usou como base para aprendizado o modelo de oração. Jesus ensinou ali uma base. Olha só, quando vocês orar, vocês vão orar desta maneira. Então, a gente vai ver agora em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13, qual foi o modelo que Jesus ensinou a orar. Se você já respondeu, é possível que você esteja certo. Mas eu gosto de comprovar o que a Bíblia diz. Então vamos pesquisar onde há a resposta correta na Bíblia. Se você estiver certo, parabéns. Ok? Mateus, estou no livro errado aqui. Deixa eu encontrar. 6. Ok? Agora sim. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13 diz assim, olha. Portanto, orais assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém ou não amém? Amém, né? Então, o modelo de oração que Jesus nos ensinou é o modelo do Pai Nosso, que nós todos conhecemos, né? Desde a nossa infância, nós conhecemos então ali o Pai Nosso. Agora, algo interessante aqui que eu queria frisar com vocês. Você ora o Pai Nosso? Você já orou o Pai Nosso? Sim ou não? Sim, né? Só que muita gente esquece uma partezinha da oração do Pai Nosso. Tem muita gente que diz assim, né? Pai Nosso que está nos céus, e aí ele segue todo o verso, e quando diz assim, ó, e livra-nos e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então tem muita gente que termina aí, mas a oração ela não termina aí, porque toda a honra e toda a glória, ela é para Deus. E aí o verso diz assim, ó, o verso 13 ainda, diz assim, olha, do começo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí há um reconhecimento, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você já fez essa parte aí na sua oração? Não? Então a partir de hoje, quando você orar o Pai Nosso, você vai lembrar dessa parte, tá? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a versão correta, tá? Que a gente ora o Pai Nosso, tá certo? Então, essa é a oração modelo que Jesus nos ensinou, ok? Muito bem. Agora, o que deve acontecer no momento da oração? No momento que você está orando, o que deve acontecer? A gente vai ver agora o que o livro de Salmo, o Salmo 68, livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 62, Salmo 62, verso 8. No momento, o que deve acontecer no momento em que você faz a oração? Tá? O que deve acontecer no momento da oração? Salmo 62, verso 8, diz assim, gente. Olha só. Confia nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Opa, isso mesmo. Deus é o nosso refúgio. Então, o que é que o salmista ele pede para que a gente faça? Que quando a gente for fazer a nossa oração, que a gente faça o quê? O começo do verso diz o quê? Confia nele. O que adianta a gente fazer uma oração e a gente não confiar em Deus? Não é verdade? É claro que para que a gente confie em Deus, a gente também precisa orar de forma correta.
A gente ora pedindo emprego, a gente ora pedindo alimento, a gente ora pedindo saúde. A gente precisa confiar que a nossa oração será atendida. Agora, vamos lá, vá com calma. Não adianta você orar a Deus para que quando uma pessoa que você não gosta, talvez você não seja amiga daquela pessoa, e você vai dizer assim, eu confio em Deus, então eu vou orar para que quando aquela pessoa estiver andando pela rua, ela leve uma topada e quebre o dedo. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Possivelmente não, né? É claro que não. Então, a gente precisa orar com sabedoria. A gente precisa confiar em Deus que Ele vai atender as nossas orações. Tá certo? Então, a gente precisa fazer o quê? Nessa resposta aí? Confiar. Anota aí, tá? Essa pergunta aqui e as outras que a gente está passando vai estar no estudo que a gente vai mandar para vocês amanhã de manhã, ok? Então já vai anotando a resposta aí para amanhã você pegar o estudo e ver as perguntas, responder numa folhazinha e mandar a foto para a gente, tá bom? Muito bem, vamos seguir. A quem a oração ela deve ser feita? Eita! Aí agora a gente vai mexer um pouquinho, talvez, com aquilo que você acredite. Tá? Mas a gente não está aqui para falar mal de ninguém, a gente não está aqui para falar mal de religião nenhuma, essa não é a nossa intenção, a gente não está aqui para criticar ninguém, a gente está aqui para trazer a luz da verdade, tá bom? Aí a próxima pergunta diz assim, a quem a oração deve ser feita? Muito bem, abra a sua Bíblia no livro de Salmo de novo, no Salmo, capítulo 88, capítulo é o livro maior, é o número maior, e versículo é o número menor. Apesar que no slide aí que você está vendo, está tudo grande. Mas na Bíblia é o livro maior, o capítulo, e os menores são os versículos. Ok? Muito bem. A quem a oração deve ser feita? Salmo 88, verso 1 e 2. Vai aparecer aí na tela. Olha só. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chegue à Tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Então, a quem deve ser a nossa oração? A o Senhor. E quem é o Senhor? Senhor nosso Deus, né? O Deus que nós acreditamos, a Ele somente deve ser a nossa oração. Somente a Deus deve ser levada a nossa oração. Tá? Agora, Jesus, a Ele é Jesus, né? Então, Jesus, Ele é o intercessor entre mim, entre eu e Deus. Então, Jesus, Ele, tanto é que quando a gente ora, a gente vai aprender na frente. Segura aí que a gente vai ver, tá? Então, a gente tem que orar a Deus, tá bom? Muito bem, aí tá aí a pergunta que eu quero mostrar para vocês, que eu ia falar agora. Olha aí, entrou no momento certo. Em nome de quem? Olha só, a gente precisa levar a nossa oração somente a quem? A Deus, não é verdade? A gente acabou de ler na Bíblia. Agora, em nome de quem a gente vai fazer essa oração? Será que é em nome do meu pai? Será que é em nome da minha mãe? Será que é em nome do meu irmão? Em quem? O nome de quem que a gente vai levar? Devemos orar. Em nome de quem? João, o Evangelho de João. Abra a Bíblia aí. Se você não abrir, a gente vai mostrar para você na tela. Não se preocupe. João, capítulo 14, versos 13 e verso 14. Ok? João, capítulo 13, versos 13 e o verso 14. Posso ler? Vamos acompanhar a leitura? Todo mundo junto? Leia aí comigo, da sua casa, da onde você está assistindo. Leia junto comigo. Olha só. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a partir de agora, quando você for orar, você vai pedir em meu nome, em nome de Sidney. É isso aí? Sim ou não? Não, gente, de forma alguma. Você vai pedir em nome de Jesus, ok? Então, tudo quanto você pedirdes, você vai pedir em nome de
Jesus, ok? Porque Jesus é aquela pessoa que intercede, ou seja, é aquela pessoa que conversa sobre Deus. Então aí você está pedindo aí a Deus que Deus te abençoe e que Deus te dê um emprego. Aí Jesus vai lá para o pai e diz assim: olha, pai, esse é o meu filho, eu morri na cruz por ele para que ele pudesse ter a vida eterna e ele está te clamando, então se for da tua vontade, atende a oração dele. Então Jesus, ele é o nosso intercessor, tá? A nossa oração é para Deus e Jesus, ele nos ajuda aí na intercessão, ok? Muito bem. Sexta pergunta: que promessa Jesus fez àqueles que oram com fé? Aqueles que oram com fé, Jesus fez uma promessa. Livro de Mateus. Agora, abra a Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7. Gente, eu estou falando muito rápido, um pouquinho, né? Tô falando um pouquinho rápido, mas está dando para compreender, não tá? Está dando para compreender? Então, simbora. A ideia é que a gente consiga passar todo o tema, vocês consigam entender, consigam compreender, mas que a gente também não demore muito tempo, tá? Para que a gente faça algo simples e objetivo, mas que alcance aí o seu coração, tá certo? Que promessa Jesus fez àqueles que oram com fé? Livro de Mateus, capítulo 7, verso 7 a 11. Queria aqui, enquanto você encontra aí, mandar um abraço para nossa equipe, que está em cada um na sua casa, né, estudando junto conosco, mandando mensagem, compartilhando ali os banners de propaganda do dia, do tema. Então, valeu, gente, pela força aí que vocês estão dando pra gente. Vamos lá? Mateus 7, verso 7 a 11, diz assim, olha: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, abatei e abri-se-lhe-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, e sabeis da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu acho interessante é que a Bíblia diz assim: se você que é mau, que o coração do homem ele é mau, né? Ele pende para fazer o mal, infelizmente. Se a gente sabe dar coisas boas para quem a gente ama, para os nossos filhos, para quem é pai, para quem é mãe, para você que é filho, sabe dar coisas boas para os seus pais, imagine Deus, que foi que criou você, que você está vivo hoje porque Deus quis que um dia você nascesse. Que isso tudo já estava escrito, que Deus planejou que você tivesse hoje vida e que você já estivesse aqui conosco, escutando a sua palavra. Se nós que somos mal, muitas vezes conseguimos dar coisas boas para quem a gente ama, imagine Deus, que independente do meu pecado, do seu pecado, independente do que a gente faz, Ele está pronto para nos ouvir. Então, Jesus, Ele prometeu que Ele nos daria, que Ele nos acharia, que Ele bateria a nossa porta, que você, quando bater a porta chamando por Deus, Ele vai abrir para que você entre. Só que tem um detalhe importante. A gente precisa ter algo que é uma palavrinha bem pequenininha, mas que ela tem uma descrição, ela tem uma força muito grande, enorme. E o nome dessa palavrinha é fé. Não adianta você pedir, orar a Deus e não ter fé que Ele vai atender a sua oração. A gente precisa orar a Deus pedindo para que Ele nos atenda e para que Ele... e a gente precisa acreditar que Deus vai atender. Da melhor forma de Deus, a gente tem que orar e dizer assim: Senhor, seja feita a Tua vontade. E a vontade de Deus nem sempre é a minha. A minha vontade é que aqui nessa live tivesse mais de 100 pessoas, só de visitantes, só de amigos que receberam o convite. A gente tem compartilhado os convites com muitas pessoas, com os amigos que não conhecem a verdade, convidando para ajudar. Mas a gente não tem essa quantidade de pessoas. Mas temos você e Deus está falando para você. Deus nessa noite está falando ao seu coração. É com você que Deus quer falar nessa noite. Então, se a gente pedir com fé, Deus, Ele vai
nos atender. Ok? Muito bem. Olha só. Então, depois que a gente já conheceu, né, o poder da oração com fé, Deus, ele quer 3 coisinhas nossas. 3 coisas nossas. Tá certo? A primeira coisa, Deus quer que você converse com Ele várias vezes ao dia. Isso é importante, tá? Isso é importante. Então, não é só simplesmente você chegar de manhã e acordou e dizer assim, Senhor, obrigado pela noite, amém. Obrigado pelo dia, amém. Não é assim. Você conversa com seu amigo assim? Tem gente que né? Tem gente que conversa com amigos assim, como é que você tá? Tô bem. E aí, como é que você tá? Tô bem. Só responde isso, né? Mas com Deus, não. Você precisa conversar com Deus. Eu e você precisamos conversar com Deus. Então Deus quer que você converse com Ele várias vezes por dia. Eu já falei para vocês aqui. Nossa casa aqui, a gente ora de manhã quando nós acordamos, fazemos o culto. Nós oramos ao meio-dia por você, pelo seu pedido de oração. Nós oramos quando vamos iniciar essa live às 6 horas da noite. Nós já estamos orando pelo seu pedido novamente, por você. Nós oramos quando vamos dormir. Nós oramos quando saímos de casa, quando chegamos em casa, para que Deus nos dê o livramento, para que a gente vá e volte com paz, com saúde. Então a gente está sempre orando. E isso faz com que a gente tenha uma intimidade, foi o que eu falei no começo, que a gente tenha uma intimidade com Deus. O Salmo 55, verso 16 e 17 diz assim, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha só, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Olha só que promessa grandiosa a gente encontra aqui no Salmo, que de manhã, de tarde e ao meio-dia e também qualquer hora do dia, quando a gente orar, quando a gente clamar, Deus vai ouvir a nossa oração. Olha só, a segunda parte, segunda coisa das 3 que eu falei, fale com Ele em particular. O livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, diz assim, ó, mas tu, olha só que a Bíblia nos ensina a como nós devemos orar. Além de ensinar o modelo que a gente viu anteriormente a respeito do Pai Nosso, ela ensina também o procedimento para que a gente vá orar. Então eu vou explicar aqui o procedimento para você de acordo com a Bíblia. O primeiro procedimento é esse. Quando o verso 6 de Mateus 6 diz assim, mas tu, quando orares, olha só o que ele faz. Entra no teu aposento, em outras versões diz assim, entra no teu quarto, fechando a tua porta, e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha só que interessante, a sua oração é de forma secreta, é só você e Deus. E sabe como é que Deus vai te abençoar? De forma pública. As pessoas, não só você vai poder desfrutar da bênção que Deus derramou na sua vida através da oração, mas as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. As pessoas vão olhar para você e vai ver uma bênção de Deus na tua vida. Vai ver que Deus, ele fez algo diferente na tua vida. Então você ora de forma secreta, você e Deus te recompensará de forma pública. Que maravilha, que promessa maravilhosa que Deus tem pra gente, não é verdade? E a outra parte, terceiro ponto, peça com fé, acreditando no poder do amor. Mateus capítulo 1, verso 22 diz assim, Mateus 21, capítulo 22 diz assim, e tudo o que perdides em oração, crendo, recebereis. Não adianta você buscar a oração, não adianta você orar e não acreditar que Deus vai ouvir a sua oração. Não adianta você orar e dizer assim, Senhor, olha, eu quero tanto essa bênção, eu quero tanto, preciso tanto disso aqui, e aí você espera, aí você diz assim, eu sabia que Deus não ia me ouvir. Você pede um emprego, aí você espera pelo emprego, o emprego não vem, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você acaba dizendo assim, eu sabia que Deus não ia me ouvir. Meu amigo, minha amiga, tudo quanto perdides em oração, diz o livro de Mateus, crendo, você vai receber.
Então, não sei se Deus vai responder para você agora. Existem momentos em que você ainda está fazendo oração e Deus já está respondendo a tua oração. Eu não sei em que momento Deus vai responder a tua oração, mas o que eu sei é que Ele vai responder. Se é agora, se é amanhã, se é depois, não sei, mas Deus vai te responder. Então eu tenho um desafio para você nessa noite. Antes de a gente ver a música final com o nosso convidado, eu tenho um desafio para você. Ou melhor, vamos fazer o seguinte: a gente vai ouvir a música e depois da música eu volto para te falar o desafio. E aí, quem aceita o desafio? Você aceita? Então, escuta esse louvor. Nosso amigo Duda Júnior, ele vai trazer uma música especial. Ele gravou essa música, ele está nos Estados Unidos, tá? Mas ele enviou essa música para nós e ele vai cantar para você, para deleite espiritual, para alegrar o seu coração. E no final eu volto com um desafio e para a gente praticar o que a gente estudou hoje a respeito da oração. Escuta aí a música. É com muito prazer, mesmo de longe, poder nesse momento juntos cantarmos ao nosso Deus. Adorar a Ele, declarar o nome dEle, dizer que Ele é tudo que nós precisamos e entregar nas mãos dEle todo o nosso anseio, a nossa angústia, a nossa insegurança. Dizer: Senhor, tudo que eu sou, aqui está nas Tuas mãos. Vamos cantar juntos? Se você conhece, canta junto comigo, tá bom? Pai, entrego minha vida a Ti, tudo que deste a mim, use pra Tua glória. Pai, meus dias dedico a Ti, dando louvor assim, como oferta de amor. Eu sou todo Teu, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, ponho diante aos Teus pés, Senhor. O meu pesar, o meu clamor, minha angústia e dor, entrego a Ti. Pai, entrego minha vida a Ti, tudo que deste a mim, use pra Tua glória. Mãe, meus dias dedico a Ti, dando louvor assim, como oferta de amor. Eu sou todo Teu, Senhor. Todas as coisas que hão de vir, todo louvor só pertence a Ti. Todos os sonhos em meu coração, as minhas mãos eu ergo a Ti. Pai, entrego minha vida a Ti, tudo que deste a mim. Usa, Senhor, use pra Tua glória. Pai, meus dias dedico a Ti, dando louvor assim, como oferta de amor. Eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu, Senhor. Amém, amém. Que Deus seja louvado. Amém. Olá, estamos de volta. Que belíssimo louvor, não é verdade? Que música linda. Que essa música possa ter entrado dentro do seu coração, que essa música possa ter te inspirado
a acreditar e a buscar cada dia mais a Deus, a entregar a sua vida na mão de Deus através da oração e crer que com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai atender ao seu pedido de oração, Ele vai atender a tudo e suprir as suas necessidades, ok? Nós queremos agradecer a você que esteve conosco essa noite. Estamos fazendo todo o possível, ajustando para que tudo possa sair de acordo com a vontade de Deus e você possa desfrutar desses momentos incríveis na presença dEle. Neste momento eu queria convidar você para que a gente possa fazer uma oração. Aliás, a gente estudou sobre oração, né? Então a gente precisa praticar aquilo que a gente aprendeu nessa noite. Então nesse momento, aí onde você está, eu queria te convidar a curvar a sua fronte, a baixar a sua cabeça e você entregar agora, você conversar com Jesus juntamente comigo, tá certo? Vamos orar? Querido Pai, nosso muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou como ter um contato completo contigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos ensinou como a gente pode obter forças para enfrentar os nossos problemas. E esse meio é através da Tua Palavra, mas também através da oração. Que a oração, Deus, nessa noite, possa começar a fazer parte da nossa vida, se não fazíamos antes. Para que todas as vezes que a gente orar, a gente possa sentir a Tua presença em nossas vidas. Senhor, eu não sei qual é o pedido, eu não sei, ou melhor, eu não sei o que está dentro do coração dessa pessoa que está orando comigo, mas eu sei que o Senhor sabe as necessidades dela. E nós acreditamos, nós confiamos que pela fé o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai ajudar a essa pessoa que está nos assistindo a ter a sua oração atendida. Portanto, Senhor, coloca a Tua mão sobre a vida dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, o desafio que eu tenho para vocês é o seguinte. Ontem eu desafiei vocês a ler um capítulo da Bíblia por dia. E hoje, ou melhor, um versículo da Bíblia. E hoje o meu desafio é quando você for dormir, você fazer uma oração a Deus. E amanhã, quando você acordar, você também fazer uma oração a Deus. Então, quando você for dormir, se você puder juntar a sua família, junte. Mas se não der, na beira da sua cama ali, você se ajoelha e ora a Deus. E Deus vai ouvir a sua oração. Tá certo? E aí, você aceita esse desafio? Eu aceito. Eu já estou fazendo. E eu quero ouvir você aceitar, você fazer esse desafio também. Não sai daí, a gente ainda tem uns recadinhos. Vamos encerrar agora. Então, nosso muito obrigado. A gente vai encerrar agora, tá certo? E amanhã a gente se encontra novamente. Amanhã a gente tem um tema muito especial. Eu acredito que amanhã a gente vai fazer uma investigação. Olha só, uma investigação. Então, fica com a gente, compartilha aí o convite, manda o convite para os seus amigos e amanhã a gente se encontra. Que Deus te abençoe. Tchau.
vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ando pelo mundo como Cristo andou, para salvar, para salvar. Em todos os lugares, como Cristo mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida